Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Glória Luiza. Hoje estou aqui para apresentar a tragédia do rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019, que é controlada pela mineradora Vale do Córrego do Feijão na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, e que deixou muitos mortos e desaparecidos. A história se repete, trazendo lembranças do que aconteceu em Mariana em 2015. A barragem de dejetos de minério da mineradora Vale do Rio Doce rompeu de maneira surpreendente, arrastando tudo que havia pelo caminho, seguindo o curso do rio Paraopeba, destruindo vidas humanas e impactando toda a flora e fauna da região. A Vale é uma empresa de capital aberto com poucos acionistas majoritários. Porém, esses mesmos controladores não se pronunciaram sobre o caso de Brumadinho, indicando que, mesmo com um controle societário definido, sob a falta de um conselho atuante, a diretoria executiva atuou com poder excessivo na gestão e controles. Esse tipo de estrutura societária pode implicar em falta de gerenciamento do negócio em suas três linhas de defesa, quando não existe uma definição clara do modelo de governança. No caso de Brumadinho, a falta de definição permitiu a omissão do Conselho nos processos de decisão e direcionamentos estratégicos, afirmando aí que seu papel era atuar apenas como controle e consultoria e não diretamente na gestão. Porém, percebe-se na história da Vale que o Conselho não atuou efetivamente no monitoramento da diretoria e não agiu como um elo entre ela e os sócios, e tampouco garantiu a confiabilidade, qualidade e integridade das informações internas através de comitês de auditorias, por exemplo. Desta forma, por não haver alinhamento de interesse entre as partes, o poder da tomada de decisão foi deixado claramente nas mãos da diretoria executiva. A estrutura societária da Vale contribuiu para a tragédia de Brumadinho, pois a mesma ocorreu durante um processo de transição de governança, quando a Vale Par, holding que controlava 34% da Vale, estava se desfazendo, e a Vale se tornaria uma companhia sem um acionista de peso, migrando para um controle disperso. Desta forma, não havia um controlador definido. E apesar do Conselho receber apresentações de resultados regularmente, as informações não tinham a transparência que deveriam e informavam que as barragens estavam seguras e certificadas. Ou seja, claramente uma prestação de contas inconsistente. Os conselhos de administração e controle deveriam ter atuado antes do desastre, acompanhando mais de perto o gerenciamento de riscos da Vale e controlando as decisões da diretoria executiva, direcionando-os estrategicamente. Com essa falta de atuação, a diretoria executiva negligenciou os relatórios de segurança, tendo como foco resultados crescentes. Além disso, a diretoria não atuou com as lições aprendidas no caso da Samarco, que também era controlada pela Vale juntamente com a mineradora australiana BHP Billiton, que poderia sim ter evitado a recorrência do desastre. O governo também deveria ter atuado previamente, devido à falha na atuação como órgão fiscalizador e regulador, sendo aí que haviam apenas 8 técnicos para fiscalização de 816 barragens. Mas, apesar de qualquer justificativa técnica, o desastre de Brumadinho jamais será esquecido pelos moradores dessa pacata cidade do interior e traz à tona uma questão a ser debatida urgentemente. Para isso, estamos lá na sede da Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro, com o repórter João Bonner, cobrindo o debate do caso após 1 ano e meio dessa tragédia. João Bonner, é com você. Um ano após a tragédia, um dos nossos convidados faz parte do Conselho de Administração da Vale. E minha pergunta vai para ele. Você, como membro do Conselho, tinha ciência do risco que a barragem oferecia ao meio ambiente e à sociedade, colaboradores e moradores da região? Veja bem, eu, como membro do Conselho Administrativo, não atuo diretamente nas atividades operacionais do dia a dia. Entendo. E aproveito para fazer outra pergunta. Embora a fiscalização e manutenção das barragens seja uma atividade efetuada por outras pessoas, por ser algo tão crítico, que traz risco à integridade física dos colaboradores da empresa
e também de todo o entorno, não seria seu dever, como conselheiro, prezar pela integridade física e emocional dos colaboradores e da sociedade, como também cuidar do meio ambiente do entorno? Como a sua pergunta é bastante específica, eu passo a palavra para o nosso diretor do time de gestão e processos. Reconhecemos sim que tivemos falhas no nosso processo de comunicação e no nosso controle de avaliações realizadas. Inclusive, após o rompimento da barragem, chegou ao meu conhecimento que tivemos laudos que indeferiram a continuação das atividades. Mas tão logo esses fatos foram apurados, todos os envolvidos que sabiam desses laudos e não nos comunicaram foram desligados da companhia. Obrigado ambos pelas respostas. Porém, temas de tamanha responsabilidade e sensibilidade não exigem uma avaliação e aprovação da alta gestão da empresa? Você, como o responsável pela gestão dos processos, em nenhum momento soube dos laudos que apontavam os riscos da barragem romper? Sim, todos os contratos passam pela minha revisão e aprovação. Porém, como eu comentei na resposta anterior, não chegou ao meu conhecimento que laudos apresentando risco de rompimento da barragem foram emitidos durante a minha gestão. O que posso afirmar como representante da Vale é que, independentemente dos laudos emitidos por diferentes fontes, todas as licenças de operação da mineradora emitidas pelos órgãos responsáveis estavam regulares. Obrigado. Dando continuidade à nossa entrevista, vou perguntar agora ao representante do órgão emissor da licença operacional aqui presente. Considerando que todas as licenças estavam aprovadas, em nenhum momento o risco do rompimento da barragem foi considerado, mesmo que a probabilidade fosse baixa? Olha, veja bem, todas as licenças elas foram emitidas com base nos laudos que atestavam a segurança da operação, porém a gente sabe que existe uma alta demanda de visitas no estado de Minas Gerais para o número reduzido de fiscais que a gente tem, né? A gente tem aproximadamente 735 barragens com efetivo de 10 fiscais apenas. Então, essas visitas pessoalmente não são feitas com a periodicidade que deveriam acontecer, né? Agora, pensando um pouco do outro lado da situação, eu queria ouvir um pouco sobre como está a realidade de Brumadinho hoje com o morador Douglas Coveiro, que foi diretamente afetado pelo rompimento da barragem. Mais do que prejuízos financeiros com a perda da minha casa e da minha fonte de renda, eu perdi familiares e amigos, os quais não há maneira da Vale reparar essa perda. Hoje sobrevivo com um salário mínimo, que pode ser cortado a qualquer momento pela Vale. É uma situação muito triste. E, infelizmente, olhando para esta tragédia, podemos notar que, apesar de todas as perdas e danos, as vidas das pessoas, famílias, pequenos empresários que vieram a quebrar, a natureza devastada, algumas pessoas continuaram ganhando. As ações da Vale tiveram uma queda significativa na época do ocorrido. Porém, passado um ano, as ações valem mais do que valiam na época, fazendo com que muitas pessoas aproveitassem deste momento de dor e sofrimento para se beneficiar financeiramente, mesmo sabendo que muitas pessoas permanecem sem respostas e sem nenhum suporte da Vale. Representante dos acionistas, como vocês veem a relação do lucro financeiro que vocês tiveram diante de toda essa situação triste? Como vocês relacionam esses ganhos com a questão social e de sustentabilidade? Isso não afeta suas decisões? Veja bem, Bonner, como investidores nós trabalhamos com os reportes que as companhias nos emitem, os reportes financeiros. Nós não ficamos no nível operacional tático para ficar discutindo esse tipo de rotina diária nas empresas, sabe? Nosso foco é muito mais estratégico nesse sentido. E eles são responsáveis por todas as definições e nos apresentam os resultados. Com isso, encerro a nossa roda de entrevistas, mostrando que há mais do que um dilema comercial em todo esse processo. Existe um dilema ético
e social, onde todas as camadas da sociedade deveriam participar de uma discussão que coloque pessoas e o meio ambiente antes do lucro. Ou melhor, que ambos caminhem juntos. Mas para que isso aconteça, os governos devem atuar criando normas e fiscalizando mais de perto todas as indústrias. Agora voltamos com nossa colega Glória Luiza, que falará um pouco com os representantes da nova gestão da Vale sobre o que tem sido feito e o que ainda farão para corrigir os danos do desastre e evitar que algo parecido volte a acontecer. É com você, Glória. Estamos de volta diretamente dos estúdios da FIA com os novos diretores da Vale, John e Yoko. Gostaríamos de conhecer agora quais são os planos de ação da Vale para atuar de uma maneira mais sustentável e prevenir novas tragédias como as de Mariana e Brumadinho. Por favor, John, por favor, Yoko, vocês poderiam compartilhar conosco o que a Vale pretende fazer após todos esses ocorridos? Eu, como parte da nova diretoria da Vale, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar para vocês alguns dos nossos planos de ação que vão transformar a Vale em uma empresa muito mais sustentável. Um dos planos é que a nossa gestão seja robusta na parte de conservação, inspeção de infraestrutura e compliance, através de uma governança que vai trabalhar de forma transparente, colocando um novo enfoque sobre o papel do Conselho, que deverá ser ativo num novo modelo de atuação. O Conselho irá monitorar a uma frequência pré-determinada os compromissos firmados pela diretoria da Vale através de relatórios apresentados para obtenção do Índice de Sustentabilidade, o ISE. Nós também vamos abrir um canal de contato direto entre o chão de fábrica e o Conselho, para que qualquer funcionário possa relatar riscos operacionais ou irregularidades sem qualquer retaliação. Os índices de remuneração dos diretores também agora passam a ter foco muito maior em segurança de pessoas e sustentabilidade do negócio. O lucro é parte desses indicadores, mas não é mais o principal. Esses indicadores vão estar distribuídos entre 30% associados a metas de saúde e segurança, 30% a metas de sustentabilidade, 10% a metas de iniciativas estratégicas e 30% associado a metas econômico-financeiras. Então, esse é um dos nossos planos de ação. Trabalharemos também com um plano de desenvolvimento sustentável para a preservação do ecossistema. Este plano tem o objetivo de garantir a qualidade de vida das pessoas e a conservação dos recursos naturais e a justiça social. Realizaremos uma aliança intersetorial com uma ONG local com o objetivo de uma parceria para um trabalho robusto com a comunidade de Paraupebas, no Pará, onde está a maior e mais moderna operação da Vale neste momento. Vamos construir, entre outras melhorias, as novas passarelas tão solicitadas pela estrada de ferro Carajás. Vamos também solucionar ou minimizar problemas de poluição sonora causada pelos trens de nossa empresa. Trabalharemos também realocando as famílias da comunidade para um local adequado e subsidiado pela Vale. Vamos proporcionar com isso melhores condições de vida, vamos reduzir também o risco de acidentes em Paraupebas. A Vale participará como responsável pelo nosso entorno e impacto dos nossos negócios. Seremos beneficiadores da sociedade em que atuamos. Vamos estabelecer políticas ambientais de preservação, recuperação de áreas degradadas, além de processos eficazes de reflorestamento e exploração sustentável dos recursos naturais. O reaproveitamento também dos resíduos de minério de ferro como alternativa para a substituição de parte de insumos utilizados na produção de blocos de concreto, que vão ser utilizados nas reconstruções das casas das comunidades afetadas em Brumadinho, além de apoiar as comunidades ribeirinhas de Paraupebas. Também como ação, desenvolveremos um plano para apoiar a educação das comunidades locais,
com ênfase na educação ambiental visando o desenvolvimento consciente da comunidade. Iremos promover visitas das crianças do ensino público de Paraupebas ao Parque Botânico da Vale, na Floresta Nacional de Carajás, uma joia do Pará, onde participarão de oficinas lúdicas de teatro e atividades práticas, onde terão a oportunidade de discutir sobre a importância de preservar espécies da fauna e flora, características da região, bem como conhecer diversas espécies plantadas por autoridades políticas nacionais e internacionais, artistas, militares e até a realeza. Vamos conscientizá-las sobre o desmatamento não autorizado e também a respeito de qualquer atividade que envolva a compra, a venda, o transporte, o armazenamento de recursos naturais, sem as devidas licenças de autoridades competentes. Vamos investir ainda mais na cooperativa Mulheres de Barro e seus projetos para promover a cultura da região de Carajás e do estado do Pará para todo este Brasil. E esta cooperativa que vem fortalecendo a atividade artesanal com a produção, venda e divulgação de produtos cerâmicos. Tudo isso patrocinado pela Vale. Ação 4. Estamos trabalhando na estruturação de um plano eficaz de gestão de risco, através da contratação de uma empresa independente, de consultoria especializada e competente para avaliar os riscos do nosso negócio e compartilhar os resultados encontrados com a sociedade, permitindo o desenvolvimento. Um plano de ação será acompanhado pelos stakeholders. Vamos criar e qualificar um comitê de crise que realizará simulados para desafiar os planos e medidas de controle implementados, para garantir sua eficácia, além de permitir a melhoria contínua do processo. Ação 5. Iremos definir uma política para desenvolvimento, seleção e avaliação de fornecedores de serviço, que possam impactar na qualidade e segurança do negócio, garantindo que os fornecedores comprovem através de evidência, auditorias, documentos acordados, o cumprimento de requisitos pré-estabelecidos, legais, financeiros, reconhecimento em órgãos competentes, de modo a garantir sua adequada qualificação, responsabilidade social, legal e ambiental para a realização dos serviços prestados. Esta é a nova Vale, onde nosso propósito será centralizado não apenas em lucro, mas também nos dois importantes pilares de pessoas e planeta. Obrigada, John, obrigada, Yoko, pelos esclarecimentos e obrigada a você, telespectador, que acompanhou até agora esse nosso bate-papo com a nova gestão da Vale. Acompanharemos de perto e vamos providenciar que todas essas ações sejam de fato realizadas para prevenir novas tragédias como essas. Obrigado e boa noite. E fique agora com o nosso conteúdo programático normal. Boa noite a todos. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. That's here. That's home. That's us.